Shall we begin? Olá, meus amigos, minhas amigas, é um enorme prazer estar falando com vocês mais essa vez. Meu nome é Edmar Santos, sou médico cardiologista e hoje vamos falar sobre diabetes e alguns conceitos básicos que vocês devem ter em função de hoje estarmos vivendo, entramos em novembro e é um mês azul, mês da prevenção e controle do diabetes. Diabetes é uma doença grave, ela acomete 9% da população do Brasil e 50% dos diabéticos irão morrer do coração e do aparelho circulatório, né? AVC, infarto, morte súbita, enfim, vão conviver com amputação de membros inferiores, cegueira, insuficiência renal. Isso deve-se às lesões relacionadas ao diabetes. Você não consegue colocar o açúcar dentro da célula, o açúcar fica ali sobrenadando no plasma, se liga a proteínas, a glicação das proteínas vai inflamando e entupindo os vasos, de tal sorte a levar então a aterosclerose difusa, com todas as suas repercussões que acabamos de falar. Estima-se que um diabético irá perder 6 a 7 anos de vida, caso ele não controle adequadamente a sua situação, né? Hoje existem remédios mais modernos, entre eles eu posso destacar os inibidores SGLT2, no Brasil recebem o nome de empaglifosina e dapaglifosina, que seriam aí o Forxiga e o Jardiance, com suas variações, Glixame, Keterli, etc. Mas são remédios que, sem dúvida nenhuma, são superiores aos outros, né? Por quê? Porque promovem proteção cardiovascular, coisa que os tratamentos convencionais não conferiam. Bom, mas a base do tratamento, ela é convencional, né? Então, são remédios, inclusive, que você encontra de forma barata, ou no posto de saúde, etc. Mas é sempre bom lembrar que existem tratamentos mais sofisticados e modernos que promovem mais benefícios, sim. Por quê? Porque desde o estudo Steno-2, foi um estudo que demonstrou que a hemoglobina glicada reduzindo, você reduzia eventos, mas, sobretudo, quando você reduzia a pressão arterial e reduzia também o nível de LDL colesterol, você reduzia muito mais eventos. Daí a importância desse controle mais holístico, mais completo. Então, o indivíduo diabético tem que controlar peso, atividade física, o LDL colesterol, a pressão arterial sistólica. Isso é fundamental, mandatório no tratamento do diabetes. É sempre bom lembrar que o paciente não deve fazer escolhas próprias do que deve tomar, do que deve fazer, não. Ele vai ter que equilibrar com o seu médico, em geral o endocrinologista é o principal personagem para cuidar de um paciente com diabetes, que vai avaliar então todos os sinais e sintomas, porque também eles evoluem com neuropatia. Então, formigamentos nas pernas, nos braços, perda de pelos nas pernas, tudo isso pode estar relacionado sim ao diabetes e é uma situação a qual o colega endocrinologista deve estar muito atento. E, em geral, está no Brasil nós temos um nível de excelência muito grande, né, em especialistas em diabetes. Eu tenho 2 amigos, inclusive, vou citar o nome deles aqui, o Dr. Luiz Turati e o Dr. Carlos Eduardo Barracuri, que são muito bons endocrinologistas e amigos, então me sinto à vontade para elogiá-los também nesse mês, que também de certa forma é deles, né, do endocrinologista, que é quem lida melhor com o diabetes. Claro, eu sou diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e todo clínico tem que saber tratar de diabetes, mas chega a um certo patamar de insulinização e etc., avaliações de casos mais complexos que é necessário sim a existência deste colega que, junto com a cardiologia, por quê? Porque esses pacientes
a maioria, como eu disse, irão morrer de doença cardiovascular, é necessário, então, essa concomitância, muitas vezes incômoda ao paciente, de ir em vários especialistas, mas é necessário nesse tipo de doença, né? As consultas, em geral, não são rápidas, porque o exame físico é um exame físico um pouco mais prolongado, em função de toda a história do paciente e avaliação de neuropatia, dos pulsos periféricos. Exames que a gente gosta no indivíduo diabético são, claro, a hemoglobina glicada, a glicemia de jejum, muitas vezes a curva glicêmica de 2 horas para fazer o diagnóstico objetivo do paciente com diabetes, e no âmbito da cardiologia é necessário avaliar através de teste ergométrico, eco, ultrassom das carótidas. Também é importante fazer o ITB, índice tornozelo braquial, né, que é para você ver se o indivíduo tem obstrução arterial periférica. Não é a mesma coisa que o ultrassom. O ITB, ele tem padronizações, níveis que a gente chama de cutoff, né, níveis, pontos de corte que já confere importante risco cardiovascular. Também a VOP, velocidade de ondas de pulso, são exames que geralmente os planos de saúde não cobrem, mas que são fundamentais. Quem tem condição deve fazer, obviamente, porque vai se encontrar mais bem protegido. Vale lembrar que todo paciente que é diabético deve estar tomando estatina. Por quê? Porque os estudos de Stephen Hafner, ainda no começo do século XXI, demonstrou em San Antônio, no Texas, né, que em 7 anos o risco de um diabético vir a ter doença cardiovascular, infarto, derrame e morte cardiovascular, é análogo em 7 anos a um indivíduo que já operou o coração. Portanto, todo indivíduo que é diabético tem que estar tomando uma estatina. A dúvida é de média potência, tipo atorvastatina, ou de alta potência, tipo rosuvastatina. Essa é a única dúvida em tela. Em geral, eu particularmente prefiro de alta potência, mantendo os níveis de LDL abaixo de 70, na minha opinião, sempre assim, e abaixo de 50 nos indivíduos que já estão em regime de prevenção secundária. Claro que muitos não aguentam, não suportam drogas, e aí você, enfim, fica num nível menor de qualidade de tratamento, né? Corre-se um pouco mais de risco, mas fazer o quê, né? As diretrizes mais recentes têm recomendado também o uso da aspirina, do ácido acetilsalicílico, no sentido de promover proteção ao indivíduo diabético. As evidências, quando você analisou os estudos, não vão nesse sentido. Eu mesmo, quando estive em Munique, no Congresso Europeu de Cardiologia, no ESC, European Society of Cardiology, há uns 3 anos atrás, vi 2 grandes estudos, um deles, indivíduos diabéticos, se a adição da aspirina conferiria proteção primária nesses pacientes, se evitaria infarto, derrame ou morte, e não houve o MACE, que a gente chama, esse combinado. E também vi pacientes com prevenção primária, risco intermediário. Também não houve o benefício. De toda sorte, são apenas 2 estudos, e, claro, as diretrizes, ela é um composto de 2 coisas. Um composto das evidências, mas mais a opinião do expert. É quem está no campo, é quem está tratando, é quem está vendo o que as coisas estão acontecendo. Mas não tem evidência, Edmar. Como é que eu vou fazer? Olha, mas a evidência também é construída através de ensaios clínicos randomizados, e estes têm alguns problemas de validade externa. Será que aquele ambiente todo controlado do ensaio clínico randomizado, ele é aplicável ao paciente que está à minha frente? Essa que é a questão que se põe. Então, eu levo muito em consideração as opiniões dos experts, e as diretrizes são interessantes. Elas são uma trilha, ou seja, um caminho, mas não são um trilho. Não é porque não está na diretriz que eu não devo utilizar, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, mensagem para o paciente diabético, mensagem para o familiar do paciente diabético, para aqueles que querem se prevenir dessa temível doença. Fica a dica. Um grande abraço
vou pedir para você, ative o sininho, dê um like no vídeo, que isso estimula muito a fazermos novos vídeos, né? E assine o canal, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia. Tchau!